Pessoal, beleza? Então, bom dia, boa tarde. Aqui é o professor Anderson de novo, né, professor de biologia. E agora a gente vai para a parte final do assunto, né, do capítulo sobre carboidratos, tá bom? Então, bora lá. Então, pessoal, nós vimos na aula passada que os carboidratos são divididos em três classes. Então, nós já falamos sobre a primeira classe, que é a classe dos monossacarídeos, tá? Já falamos sobre a segunda classe, que é a classe dos disacarídeos. E hoje nós iremos falar sobre a terceira classe, que é a classe dos polissacarídeos, tá? Então, olha só, essa palavrinha aqui, ó, polissacarídeo, né? O prefixo poli vem do grego e significa vários, significa muitos, tá? E sacarídeo significa açúcar. Então, ou seja, esses carboidratos, os polissacarídeos, são constituídos por várias unidades, como a gente está vendo aqui, ó. Estou marcando com a canetinha laser, ó. Cada quadradinho é uma unidade de açúcar, tá? Então, os polissacarídeos são carboidratos constituídos, formados por várias unidades de açúcar, ó, ligadas, tá, entre si, certo? Várias unidades. A maior parte deles contém centenas de unidades, tá, moçada? Muitas unidades mesmo. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha agora em alguns exemplos de polissacarídeos, tá? Os mais comuns. Então, pessoal, o primeiro polissacarídeo que nós iremos comentar aqui é sobre o amido, tá? Nós já falamos sobre ele na aula anterior, tá? Então, só para lembrar rapidinho, o amido é um polissacarídeo, tá? Por que é um polissacarídeo? Porque ele é constituído por várias unidades de açúcar, tá? Nós já vimos que cada açúcar é, na verdade, uma molécula de glicose, né? Então, no amido nós temos uma molécula de glicose ligada na outra, tá? O que mais? Nós já falamos também que o amido é encontrado em enormes quantidades nas farinhas, né? Nos alimentos produzidos com farinha de trigo, principalmente, tá? Nos cereais, na batata, na mandioca, no inhame, tá? E uma outra coisa importante, pessoal, é que o amido, ele é o açúcar de reserva dos vegetais, tá? Então, os vegetais armazenam açúcar? Sim. Como é que é o nome desse açúcar? Amido. Fechou? De novo, amido é o açúcar de reserva dos vegetais. Beleza, então. Próximo slide. Então, pessoal, o próximo polissacarídeo, tá, que nós iremos falar agora é a celulose. Tá? A celulose é um carboidrato encontrado em grandes quantidades na madeira, tá? Nos vegetais, tá? Nos caules, nos troncos, aí, ó, como a gente pode perceber aqui, tá? Bem, aqui, ó, quando eu olho para isso aqui, eu vejo açúcar, tá, moçada? Tá? Grande parte dessa madeira que nós estamos vendo aqui é, na verdade, o açúcar chamado de celulose. Como eu disse, é um polissacarídeo. Poli por quê? Porque a celulose é formada por várias unidades de açúcar ligadas entre si, tá? Olha, isso aqui é um açúcar, isso aqui é uma ligaçãozinha, ó. Então, tem um açúcar ligado ao outro, tá? Um açúcar ligado ao outro. Tá? E cada unidade dessa daqui, ó, que nós estamos vendo, ó, cada unidade é uma molécula de glicose. Igual nós vimos no amido, tá? Igual no amido. Então, a celulose também é formada por moléculas de glicoses ligadas entre si. Mas o que difere a celulose do amido, moçada, a principal diferença está aqui, ó. Está na ligação, tá? Na ligação. A ligaçãozinha, a ligação química, a ligação glicosídica que une as moléculas de glicose, na celulose é diferente. Tá? Vocês podem perceber lá, ó, olhando o slide anterior, que aqui a ligação está representada diferente, tá? Então, resumindo, celulose é um polissacarídeo formado por unidades de glicose ligadas entre si, tá? Centenas de moléculas de glicose, tá, moçada? Centenas, mais de 1000, tá? O que difere a celulose do amido? O que difere, tá? Tá aqui, ó, na ligação entre as moléculas de glicose, tá? Então, quando você olha para a madeira, quando você olha para troncos de árvores, na verdade, a gente está vendo o quê? Está vendo a celulose, tá? Em enormes quantidades, tá, moçada? Está vendo açúcar, está vendo polissacarídeo,
celulose. Beleza, então, próximo slide. Então, olha só, pessoal, aqui a gente tem como exemplo, nessa imagem aqui, um caule de cana-de-açúcar. Esse caule nós chamamos de colmo, tá? Na biologia, tá? Na biologia a gente classifica os caules, os tipos de raízes, tipos de frutos, tá? Então, classificando esse tipo de caule, nós chamamos, ele recebe o nome de colmo, tá? Então, olha só, imagine, dá para perceber que esse colmo foi cortado, né? O caule foi cortado e aqui a gente tem um círculo em azul. Então, vamos dar um aumento aqui, um zoom, só nessa regiãozinha do círculo, tá? Ó, de novo, aqui está o círculo, vamos aumentar novamente. Então, olha só. Usando, então, um microscópio óptico, tá? Que é o microscópio que a gente tem lá na escola, a gente consegue observar isso aqui, ó, no caule. Um monte de bolinhas, né? Cada bolinha que nós estamos vendo aqui, né, é uma célula. Então, isso aqui é uma célula, isso aqui é outra, tá? Então, são células, né, do caule presentes no caule da cana, ou seja, são células vegetais, tá? E aqui, ó, nós temos um outro círculo em vermelho, onde a gente vai aumentar novamente, tá? Vamos dar um outro zoom ali, tá? Para ver o que a gente enxerga. Aqui nós temos 3 células, ó. 1, 2, 3, tá? Então, de novo, né, aumentando um pouquinho mais, essa imagem ainda é feita usando um microscópio óptico, tá? Microscópio que a gente encontra por aí, né? Aqui a gente tem, ó, uma célula, né? Outra, e aqui novamente uma terceira célula. São 3 células que a gente está vendo aqui, tá? Então vamos aumentar essa regiãozinha aqui, ó, novamente. Vamos dar um zoom aqui. Opa, isso aí. Então olha só, pessoal. Aqui eu tenho novamente, ó, nesse canto aqui, ó, superior. Tá? Isso aqui é a extremidade de uma célula, tá? É o cantinho de uma célula. Aqui, ó, uma outra célula. E aqui também, tá? Então, são 3 células. Aqui, aqui e aqui, tá? Observe que as células, elas têm uma estruturazinha, ó, que reveste, que envolve cada uma das células, ó. Tá como se fosse um muro, ó, como se fosse uma parede, tá? Então, essa célula aqui, ó, ela tem uma parede, tá? Que cerca, né? Que envolve a célula toda. Essa parede, esse muro, nós chamamos de parede celular, tá? Como nós estamos vendo aqui um vegetal, então essa estrutura é chamada de parede celular vegetal, tá bom? Agora, nós iremos aumentar novamente só essa regiãozinha aqui, ó, que nós estamos vendo em verde, tá? Ou seja, nós iremos dar um zoom apenas na região da parede celular, tá? Iremos aumentar apenas a parede agora, que envolve as células. Então, olha só, agora nós trocamos de microscópio, tá? Então, agora nós estamos utilizando aqui um microscópio muito mais potente, chamado de microscópio eletrônico. E aqui a gente consegue enxergar, ó, novamente, tá, a estrutura da parede celular, tá? Então, vamos aumentar esse círculo aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nesse círculo aqui, branco, tá? Aumentando novamente essa região, tá? Moçada, então agora nós trocamos novamente de microscópio. Agora a gente está usando um microscópio bem mais potente, tá? Microscópio de última geração, fabricado há pouco tempo, e é chamado de AFM, tá? Microscópio de força atômica. Com esse microscópio a gente consegue enxergar moléculas, tá? Até átomos já é possível enxergar usando esse microscópio, tá? Então aqui, ó, é a região da parede celular vegetal, aquela estruturazinha que envolve cada uma das células. Então vamos aumentar novamente essa região. Outro zoom. Então beleza, ó, o que a gente está vendo aqui? Na parede celular nós estamos vendo várias fibras, ó, várias estruturazinhas aqui que se parecem com cordas, né? Com cordões.
Isso aqui são as fibras, né? Ou melhor, microfibrilas de celulose, tá? Tudo isso que a gente está vendo aqui é tudo celulose. O que é celulose? É um polissacarídeo constituído, né, por muitas unidades de glicose. Vamos pegar, ó, só essa fibra aqui, ó, só essa fibra de celulose, tá? E vamos dar um outro zoom. Então, moçada, ó, de novo, né? Agora a gente tem aqui, ó, uma foto, né, que foi tirada usando um microscópio, aquele microscópio que eu comentei agora há pouco, um microscópio de força atômica. Então, nessa foto, a gente vê aqui uma fibra de celulose, tá? Nessa fibra de celulose, aqui nós temos várias moléculas de celulose. Então, vamos observar aqui embaixo, que dá para ver melhor, ó. Vocês estão vendo aí na casa de vocês, ó, eu vou colocar o laser aqui do lado, tá? Do lado, ó. Uma bolinha ligada na outra, ó. Uma bolinha na frente da outra. Então, moçada, cada bolinha dessa que vocês estão vendo, cada bolinha é, na verdade, uma molécula de glicose, tá? Ó que doido isso. Vocês estão vendo aqui foto, tá? Não é esquema não, não é desenho não, é foto mesmo. Então aqui nós temos a foto de uma molécula de glicose na frente da outra, tá? Formando um trenzinho, né? Formando uma fileira, tá? Essa fileira, esse trenzinho, é a molécula de celulose. Então, olha só, o que a gente viu lá atrás, nos slides anteriores, a gente consegue agora observar na forma de foto, né? Então, para fechar, o que é uma molécula de celulose? Aqui a gente tem uma molécula só, tá? Uma molécula de celulose é um polissacarídeo, ou seja, é um carboidrato formado por várias unidades de açúcar ligadas entre si. Certo? Então, pessoal, a celulose está presente onde mesmo? Na madeira, né? Na madeira. Mas onde, professor, na madeira? Na parede celular, ou seja, naquela parede, naquela estrutura que cerca, que envolve cada célula vegetal, tá? É ali que a gente encontra a celulose, tá? Polissacarídeo celulose. Fechou? Então, beleza. Moçada, então, continuando, ó, aqui a gente tem, né, mais um exemplo de polissacarídeo. Então, nós vimos o amido, né, a celulose, que é o açúcar da madeira, e agora o glicogênio. Então, o glicogênio, como eu disse agora há pouco, também é um polissacarídeo, né, ou seja, é um carboidrato formado por várias unidades de açúcar ligadas entre si, tá? Bem, moçada, o glicogênio, vocês estão vendo essa imagem aqui? Isso aqui é uma foto, tá? Mostrando o interior de uma célula do fígado. Então, isso aqui é uma célula do fígado, tá? É só um pedacinho da parte, né, interna, tá, dessa célula. A célula do fígado também é chamada de hepatócito, tá? Então, olha só, isso aqui é a célula de uma pessoa, tá, que acabou de se alimentar, tá? Então, é uma foto tirada após o almoço, por exemplo. Então, observem que no fígado, no nosso fígado, após o almoço, dentro das células, a gente encontra um monte de estruturazinha, ó. Estão vendo aqui, ó? Estruturas que possuem aqui cor escura, né, cor preta, que se parecem com umas rosinhas. Então, essas estruturas aqui, ó, são grânulos de glicogênio. Ou seja, aqui nós temos muito glicogênio armazenado. Tá? Então, isso aqui são, né, grânulos de glicogênio. Então, olha só, o glicogênio, o que ele está fazendo aqui no fígado? Bem, nós armazenamos, moçada, nós armazenamos açúcar no nosso fígado, tá? E também nos músculos. Então, esse açúcar que nós conseguimos armazenar, esse açúcar ele é chamado de glicogênio. Então, o que é o glicogênio? O glicogênio é o açúcar de reserva, tá? É o açúcar que os animais reservam. Onde? Principalmente no fígado, como eu falei, nas células do fígado, que a gente está vendo aqui, né?
e também nas células dos músculos, tá? Dos músculos. Então, o glicogênio é um polissacarídeo, é um açúcar de reserva dos animais, tá? E olha aqui, ó, como eu disse, né, ó, é um polissacarídeo, ou seja, é uma molécula muito grande, gigante, uma macromolécula, formada por unidades menores, ó, por vagõezinhos, né? Cada vagão, cada unidade, no caso do glicogênio, é uma molécula de glicose. Opa, então o glicogênio nada mais é do que um polissacarídeo formado por moléculas de glicose também ligadas entre si, igual nós vimos no amido, igual nós vimos na celulose, tá? A diferença, moçada, do glicogênio com a celulose é que aqui a gente não está representando direitinho, tá? Nesse slide, porque o intuito aqui é simplificar, não é complicar. Mas a diferença entre o glicogênio e a celulose está apenas no tipo de ligação, tá? Então, a celulose, como nós vimos, que é o açúcar da madeira, é formado por glicoses ligadas entre si. O amido também é formado por glicoses ligadas entre si. O glicogênio também, unidades de glicose ligadas, tá? Qual é a diferença, então, entre o glicogênio e a celulose, que é o açúcar da madeira? Repetindo, está apenas na ligação, tá? As unidades são as mesmas. Tá? É tudo glicose, uma glicose ligada na outra, tá? Por isso que é um polissacarídeo. Nós temos aqui, então, no glicogênio, moçada, mesmo esquema, de 1.000 a 2.000 unidades, tá? Numa única molécula, numa única macromolécula de glicogênio, nós temos aí entre 1.000 a 2.000 unidades de glicoses ligadas, tá? Fechou? Então, nós armazenamos açúcar? Nós, animais, armazenamos açúcar? Sim. Onde? Fígado. Onde mais? Nos músculos. Como é que nós chamamos esse tipo de açúcar armazenado no fígado e nos músculos? Glicogênio. E aí, moçada, olha só que interessante. Quando você está em jejum, está há um tempo sem se alimentar, o nível de açúcar no teu sangue diminui. Ou seja, a glicemia, né? A glicemia cai, o nível de açúcar cai. E aí, esse glicogênio que está guardado aqui no seu fígado, que está armazenado aqui, esse glicogênio começa a ser quebrado. Essa ligaçãozinha aqui, ó, começa a ser rompida. Tá? Tudo isso é em função de sinalização hormonal. Tá? Existe um hormônio que vem aqui, que se liga no fígado e desencadeia esse processo de quebra das ligações. E aí as moléculas de glicose vão sendo liberadas uma a uma, tá? E vão saindo do fígado, das células do fígado, e vão caindo na corrente sanguínea, tá? Cada molécula de glicose, então, vai sendo liberada aos pouquinhos, saem das células e caem na corrente sanguínea. E aí o teu nível de açúcar no sangue começa a aumentar, começa a subir. Porque você estava em jejum, né? O nível de açúcar no sangue ele deve ser mantido, tá, constante, moçada, porque o nosso cérebro ele utiliza principalmente glicose, tá? Açúcar, para funcionar. Então, numa situação dessa, né, jejum, o glicogênio armazenado no fígado e no músculo, ele é quebrado e as moléculas de glicose são disponibilizadas para a corrente sanguínea, tá? Aumentando a glicemia, ou seja, o nível de açúcar. Beleza? Fechou. Próximo slide. Pessoal, então para fechar, nós temos aí, ó, como último exemplo de polissacarídeo, então só lembrando que nós falamos do amido, polissacarídeo, né, como exemplo, do glicogênio, da celulose, tá? E agora nós temos aí a quitina também, tá? A quitina é um polissacarídeo encontrado no exoesqueleto de artrópodos e também nos fungos. Tá? O que é exoesqueleto? Essa palavrinha mesmo, né, ó, é a palavrinha que vem do grego, exo significa fora, tá? Do lado de fora. Então, exoesqueleto é um esqueletinho que está localizado externamente em alguns animais. Tá? Diferente do nosso, né? O nosso está localizado internamente, ou seja, do lado de dentro do nosso corpo.
Em alguns animais, como os artrópodos, tá? Quem são os artrópodos? Insetos, aracnídeos, crustáceos, né? Insetos todo mundo sabe. Agora, aracnídeos, você tem as aranhas, os escorpiões, crustáceos, você tem aí os caranguejos, siris, tá? Os camarões. Bem, nesses animais, moçada, nós encontramos um esqueleto externo, tá? Que fica, então, é uma armadura, né? Que protege o animal externamente, lado de fora, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? De um animalzinho desse. Aqui a gente vê, né? Ó, o exoesqueleto. Aquela estruturazinha, aquela armadurazinha externa, né? E, moçada, esse exoesqueleto, essa casquinha que a gente encontra de vez em quando por aí, né? Só a casquinha dos insetos. Essa casquinha é formada por quitina, tá? Por quitina, de novo, um polissacarídeo. Tá? Isso aqui então é açúcar, moçada. Essa casquinha é açúcar, tá? Só que a gente não digere, tá? Não adianta comer isso aqui, porque a gente não digere esse trem. Então, olha só. Esse exoesqueleto, ele vai ficando pequeno, tá? Para o animal. Conforme ele vai crescendo, ele precisa deixar essa estrutura, tá? Para que ele possa crescer, né? Para que ele possa aumentar em tamanho, tá? E aí, por isso que de vez em quando a gente encontra isso aí, essas casquinhas por aí, tá? Esse processo, tá? De muda, né? De troca de pele, nós chamamos de equidise, tá? Então, fechou? Então, a casquinha nada mais é dos insetos, dos aracnídeos, né? Dos crustáceos. Essa casquinha nada mais é do que um exoesqueleto composto por quitina, que é um açúcar, tá? É um polissacarídeo. Moçada, nos fungos a gente encontra também, tá, a quitina. As células dos fungos, elas são envolvidas, revestidas por uma parede celular. Essa parede é formada por um polissacarídeo chamado quitina, que a gente está vendo agora, tá? Então é isso aí, deixa eu ver se tem mais algum slide para frente. Moçada, então para fechar, vamos falar um pouquinho sobre a função dos carboidratos. Bem, os carboidratos têm três funções principais, tá? A primeira é a função energética. Então, ou seja, toda vez que um carboidrato entra dentro da célula, principalmente os monossacarídeos, tá, moçada, como a glicose, toda vez que a glicose entra dentro da célula, ela sofre um processo, tá, de destruição, de degradação, que nós chamamos de oxidação. Então, essa glicose no interior da célula, ela é oxidada, tá? E esse processo ele gera energia para a célula. Tá? A molécula energética, tá? que é produzida nesse caso, nós chamamos de ATP. Tá? ATP. Depois nós iremos entrar em detalhes, tá? A respeito dessa molécula. Tá? Mas então a primeira função é a função energética, ou seja, produzir energia para a célula. Segunda função, reserva. Moçada, nós vimos nos slides anteriores aí que o amido é o açúcar de reserva dos vegetais. Então, os vegetais armazenam açúcar na forma de amido, tá? E os animais? Nós armazenamos açúcar? Nós também armazenamos açúcar, né? Principalmente nós, né, humanos, no nosso fígado e músculo. Como é que chama esse açúcar que nós armazenamos? Glicogênio, tá? Então, segunda função dos carboidratos, reserva, né, alimentar, tá? Vegetais armazenam como amido e animais armazenam açúcar como glicogênio. E para fechar, moçada, função estrutural também. Vocês lembram, agora há pouco eu mostrei uns slides ali, mostrei a célula vegetal, várias células vegetais, e nós vimos que as células vegetais são circundadas, são envolvidas por um muro, por uma parede celular. Então, esse muro, essa parede celular, tem função estrutural, né? Protege a célula, dá rigidez para a célula, tá? Então, a celulose é um polissacarídeo que está presente na parede celular vegetal, tá? E a quitina, como nós também falamos, né?
está presente no exoesqueleto dos insetos, ou seja, também tem função estrutural, tá? Forma aquela carapaça, né? Aquele arcabouço externo, né? Protegendo, né? E fornecendo toda a estrutura para os artrópodes. Beleza, moçada? Então por hoje é isso. Nós terminamos então o capítulo, né, de carboidratos. Fechamos aqui, então até a próxima aula, beleza? Valeu, tchau, tchau.